E ele gritava tanto, confiava tanto no poder de Jesus, que ele gritava para Jesus ter piedade dele. Hoje Jesus está falando contigo, meu irmão. Confia na palavra de Deus. Confia que Deus vai te libertar nessa noite. Jesus vai pedir para te entregar o seu coração a Ele. Ele está precisando de ti, meu irmão. Esse lugar da glória de Deus. Enche, meu Pai. Enche esse lugar. Toma o teu lugar nesse meu coração, Jesus. Toma o teu lugar de reinar, Senhor. O teu lugar de majestade aqui nesse lugar, ó Deus. Canta na passada, canta na passada, canta na bateira, canta na bateira. Canta na passada, canta na bateira, canta na passada. Oh, querido Deus. O Senhor vai destronando todo sofrimento, ó Deus. E que o Senhor vai liberando uma unção de cura nesse lugar, ó Deus. Vai liberando uma unção de cura, uma unção de paz. Vai liberando agora do céu, meu Pai, uma unção nova agora nessa vida que está precisando, ó Deus. Bendito seja o teu nome, ó Deus. Eu navegarei no oceano do Espírito, e ali adorarei ao Deus do meu amor. Eu navegarei no oceano do Espírito, e ali adorarei ao Deus do meu amor. Levanta as mãos, canta agora. Espírito, Espírito, que desce como fogo. Aleluia, glória a Deus. Vem como em Pentecostes e enche-me de novo. Espírito Santo, Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecostes e enche-me de novo. Eu adorarei, eu adorarei ao Deus da minha vida, ao Deus da minha vida, que me compreendeu sem nenhuma explicação, mais uma vez eu adorarei, ao Deus da minha vida, que me compreendeu sem nenhuma explicação. Agora você levanta os teus braços e clama. Espírito, Espírito, desce como fogo, vem me queimar, vem como em Pentecostes e enche-me de novo. Solta a voz, Espírito, Espírito, desce como fogo, vem nos queimar, vem como em Pentecostes e enche-me de novo para a glória do Senhor. Queremos agora momento importantíssimo agora, ó Deus, de nós ouvirmos a santa palavra de Deus. Queremos convidar o nosso irmão. Irmão, nós estamos em oração. Então nós vamos convidar o irmão para pregar a palavra de Deus.
Irmão Bruno, nós queremos orar contigo. Estenda a tua mão lá na intenção, na direção do irmão Bruno. E começa a orar pela vida do irmão. Começa a orar, começa a pedir a Deus que o Senhor derrama sobre a vida do irmão hoje uma unção nova. Que derrama sobre a vida dele uma porção dobrada do Espírito Santo. Pai, nós te pedimos em nome do Senhor Jesus por intercessão de Nossa Senhora, a medianeira de todas as graças, a esposa do Espírito Santo. Pai, nós te apresentamos agora o irmão Bruno na tua presença, para que ele seja nas tuas mãos hoje, meu Pai, o barro, para que ele seja o barro nas tuas mãos, para que o Senhor faça algo novo nesse lugar, nessa noite, ó Deus. Usa como instrumento em tuas mãos. Usa como o Senhor usou, Senhor, os teus profetas, como o Senhor usou Isaías, Jeremias, Pai, como o Senhor usou Samuel e tantos outros, meu Pai, que foram propagadores da tua verdade. Em nome de Jesus Cristo, nós te entregamos a vida dos outros em tuas mãos agora, Deus. Esvazia tudo aquilo que é humano, retira, afasta tudo aquilo que é humano e derrama sobre a vida dele uma porção dobrada do teu Espírito, como o Senhor assim fez com Eliseu naquele dia, o dia em que ele tornara profeta em Israel, Deus. Quanta lavação, o Bruno está sob a proteção do Senhor. Que fez o céu e a terra. Está sob a proteção do Senhor. Que fez o céu e a terra. Está sob a proteção do Senhor. Que fez o céu e a terra. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, Para que sejamos dignos das promessas de Cristo. para sempre. Amém. Pode se assentando. Respira fundo. Permaneça ainda em silêncio e feche os seus olhos mais um instante. Respira fundo, povo de Deus. Permaneça com os olhos fechados. Vai sentindo mesmo a presença do Espírito Santo de Deus que se move neste lugar. Esse Espírito poderoso que nós clamamos, e Ele veio em nosso auxílio, e Ele veio nos mover, Ele veio nos esvaziar nesse início de grupo de oração, onde nos preencherá com a força e o poder das Sagradas Escrituras. E eu te convido, com os olhos fechados, se você sentir o desejo de colocar a mão no seu coração, a ouvir atentamente essa oração, que nos ajudará na abertura do nosso entendimento, do nosso coração, para acolher a poderosa palavra de Deus. Falai, Senhor, que o vosso servo escuta. Vosso servo sou eu. Dai-me inteligência para que conheça os vossos ensinamentos. Inclinai meu coração às palavras de vossa boca. Nele penetre qual orvalho o vosso discurso. Diziam outrora os filhos de Israel a Moisés: fala-nos tu e te ouviremos. Não nos fale o Senhor para que não morramos. Não assim, Senhor, não assim vos rogo eu. Antes, como o profeta Samuel, humilde e ansioso vos suplico. Falai, Senhor, que o vosso servo escuta.
Não fale Moisés nem algum dos profetas, mas falai-me vós, Senhor Deus, que inspirastes e iluminastes todos os profetas, porque vós podeis sem eles me ensinar perfeitamente, ao passo que eles, sem vós, de nada me serviriam. Meu Senhor e meu Deus, vós sois todo o meu bem, e quem sou eu para me atrever a falar-vos? Eu sou vosso paupérrimo servo, um vil vermezinho, muito mais pobre e desprezível do que sei e ouso dizer. Lembrai-vos, Senhor, de que sois bom, justo e santo. Vós tudo podeis, tudo dais, tudo encheis, e só o pecador deixais vazio. Lembrai-vos de vossas misericórdias, e enchei meu coração com a vossa graça, pois não quereis que sejam infrutuosas vossas obras. Que assim seja. Amém. Que os santos anjos de Deus, São Rafael, São Gabriel, São Miguel Arcanjo, intercedam pela nossa experiência de fé, pelo exercício da nossa fé agora. Junto a uma milícia celeste acampada neste local, neste grupo de oração, nessa igreja, nessa comunidade, fortalecendo o nosso santo anjo da guarda, nossos santos anjos da guarda. Já não nos bastasse o Espírito Santo de Deus que se move no meio de nós, uma grande parcela do céu, os nossos santos anjos da guarda, combatem em nosso favor nessa noite. Que caia por terra toda agitação, todo excesso de preocupação que trazemos nessa noite. Talvez seja a motivação, a nossa preocupação que nos trouxe nesse grupo de oração, mas que nesse momento caia por terra em nome da Santíssima Trindade, para que possamos verdadeiramente viver um momento de intimidade, viver uma experiência profunda e verdadeira de fé, desejando a conversão sincera do nosso coração. E muito me chama a atenção esse quadro do Sacratíssimo Coração de Jesus, ao qual celebramos esse mês de junho, e o Imaculado Coração de Maria, que vai nos dizer, São Luís Maria Grion de Montfort, que é mais fácil separar a luz do sol que o Imaculado Coração de Maria do Sacratíssimo Coração de Jesus. E eu digo para vocês, meus irmãos e minhas irmãs, que nós estamos dentro, inseridos do Imaculado Coração de Maria e do Sacratíssimo Coração de Jesus. Por isso nada nem ninguém pode nos separar do amor de Deus. E eu contemplava a via sacra nesse local, nessa igreja, nessa comunidade, e me vinha uma palavra forte que eu tenho partilhado com os irmãos de caminhada nos últimos tempos, que tem impregnado na minha vida e tem transbordado no meu coração, que a arma do cristão é o amor. A arma mais poderosa do cristão é o amor. Quando nós contemplamos a via sacra, quando nós contemplamos a Santa Cruz de Cristo, nós contemplamos o amor. Foi por amor a cada um de nós que Ele venceu a morte, que Ele venceu a morte, que Ele derramou o seu sangue precioso no alto do madeiro. Foi por amor, e foi por amor que Ele nos atraiu aqui nessa noite. Amém? Amém. Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Boa noite, povo de Deus. Boa noite. Que a paz de Jesus Cristo e o amor de Maria Santíssima esteja e permaneça em nossos corações. Amém. Amém?
Eu me chamo Bruno, sou casado para a honra e glória do Senhor. Tenho 4 filhos. Tenho a Maria Luísa, vai completar 12 anos, em agosto próximo agora. Que Jesus me presenteou antes do meu casamento com a Michele, que está na igreja também, em uma reunião agora, intercede por nós nesse momento. Com a Michele, Jesus nos presenteou 3 filhos, o João Miguel, de 4 anos, o José Gabriel, de 2 anos, e o nosso 3º filho no casamento. Nós descobrimos que engravidamos em fevereiro do ano passado, e eu tenho fé que Jesus amou esse filho de tal forma que ele retornou para o coração de Jesus e intercede por nós como um santo inocente lá do céu. Amém? Amém. Sou servo do grupo de oração Filhos de Maria, da paróquia Nossa Senhora de Fátima, que acontece toda segunda-feira, aos pés da imagem de Nossa Senhora de Fátima, ao lado da quadra, na rua, lá do bairro de Fátima. Todos são convidados a participar lá. Amém? Amém. Já te convido a tomar a sua Sagrada Escritura aí, lá no Evangelho segundo São Lucas, no capítulo 5. Evangelho segundo São Lucas, no capítulo 5, versículos de 1 a 10. Amém? Amém. Vamos espantar o frio, vamos ficando de pé, para a gente acolher o Santo Evangelho. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Estando Jesus um dia à margem do lago de Genezaré, o povo se comprimia em redor dele para ouvir a palavra de Deus. Vendo 2 barcas estacionadas à beira do lago, pois os pescadores haviam descido delas para consertar as redes, subiu a uma das barcas, que era de Simão, e pediu-lhe que a afastasse um pouco da terra. E sentado ensinava da barca o povo. Quando acabou de falar, disse a Simão: Faze-te ao largo e lançai as vossas redes para pescar. Simão respondeu-lhe: Mestre, trabalhamos a noite inteira e nada apanhamos, mas por causa de tua palavra lançarei a rede. Feito isso, apanharam peixes em tanta quantidade que a rede se lhes rompia. Acenaram aos companheiros que estavam na outra barca para que viessem ajudar. Eles vieram e encheram ambas as barcas, de modo que quase iam ao fundo. Vendo isso, Simão Pedro caiu aos pés de Jesus e exclamou: Retira-te de mim, Senhor, porque sou um homem pecador. É que tanto ele como seus companheiros estavam assombrados por causa da pesca que haviam feito. O mesmo acontecera a Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram seus companheiros. Então Jesus disse a Simão: Não temas. Doravante serás pescador de homens. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Obrigado, Jesus, por essa palavra poderosa. Obrigado, Senhor. Agora que você já sentou, pode aplaudir. Senão você... Força nas palmas para Jesus. Força para Jesus. Meus irmãos, a gente prepara, estuda, ora, vive, busca, e aí aqui na hora que você proclama a palavra de Deus, vem uma emoção diferente, dá uma distorcida,
e Deus que realiza a obra. Há 2 semanas atrás, Jesus me convidou a uma missão, falando também de Pedro, falando também de uma pesca milagrosa, mas que acontece lá no finalzinho do Evangelho segundo São João, logo depois que Jesus havia ressuscitado. E quando eu estudava essa palavra, eu falava assim, meu Deus, mas parece tanto. E eu fui estudando, falei, Jesus, fala comigo. E algumas questões que me chamaram a atenção, eu falei, nossa, a gente precisava de um retiro de 3 dias, né, para contextualizar tudo isso. Mas breve e rapidamente, convido você, só você que está com a palavra aberta, se não tiver, não tem problema, que nós vamos partilhar junto. Vira uma página da sua Sagrada Escritura aí, e nós vamos ver lá um título maior, Ministério de Jesus na Galileia. É isso? Ministério de Jesus na Galileia. E isso me chamou a atenção. Eu sou ruim de geografia, principalmente na Sagrada Escritura. Judéia, Galileia. E Jesus foi para Nazaré, Jerusalém, e viajou para todo lado. E quando fala, Jesus nasceu em Belém. Quando veio falar Jesus de Nazaré, mas ele entrou em Jerusalém. Eu falei, meu Deus do céu, onde que ele nasceu, onde que ele viveu, onde que ele morreu? Eu falei assim, mano, é preguiça, né? Eu fui lá no finalzinho da Bíblia, peguei um mapa e olhei lá a Galileia. Galileia é como se fosse, né, para nós hoje aqui, como se fosse o estado. E no estado, várias cidades. E aí, volta lá na palavra, estava no lago de Genezaré. E fui pesquisar, procurar, falei, mas não tem lago de Genezaré. E aí, lá no Evangelho segundo São João, é no lago de Tiberíades. Eu falei, meu Deus do céu, mas não tem também. Lá só tem o Mar da Galileia. Só que o que acontece? O Mar da Galileia é um lago gigante. E tão grande que tomou o nome de mar. E por que Lago de Genezaré, Lago de Tiberíades? Porque a cidade que estava próximo, ali então denominava o lago da cidade próxima. Vamos citar o exemplo do Lago de Furnas, né, que para nós aqui é mais fácil de memorizar. Então o Lago de Furnas banha quantas cidades, né? Aqui, Boa Esperança, lá em Fama, e quantas outras cidades, lá em Capitólio, quantas cidades que banham. Então se a gente fala o lago aqui de Boa Esperança, o lago de Furna, de Fama, mais ou menos assim. Vamos lá. E eu peguei no Evangelho segundo São Mateus um fato que me chamou a atenção. Eu falei assim, gente, mas essa pesca milagrosa aqui, parece que Jesus ainda não tinha chamado Pedro para a missão. Né? Porque se ele chamou ele a ser pescador de homens, foi a frase que Jesus falou quando chamou ele para servir. Só que a gente olhando aqui, Jesus quando sobe na barca, ele fala com intimidade, né? Ele subiu a uma das barcas que era de Simão e pediu-lhe que a afastasse um pouco da terra. Só que é perigoso dar um nó na nossa cabeça, porque é mistério de Deus, né? Então são pontos de vista segundo São Lucas, segundo Mateus, segundo João, e mais ou menos na mesma época o ponto de vista com que foi lhes apresentado o Evangelho, a vida de Jesus. E assim São João encerra o seu escrito no Evangelho, que se fossem para escrever todos os fatos, não caberiam no mundo os livros da vida de Jesus. Então aqui alguns pontos específicos, alguns pontos principais. Vamos adiante. Lá no Evangelho segundo São Mateus, Jesus convida eles para... Jesus vê eles consertando as redes. Aqui não fala que eles estavam consertando as redes. Aqui não fala. Lá no Evangelho segundo São Mateus, eles estavam consertando as redes. André e Pedro. E também Tiago e João, filhos de Zebedeu. Amém?
Evangelho segundo São Mateus, Jesus fala para ele, fala assim, ó, me segue. Na verdade, ele não fala me segue, não. Ele fala assim, ó, deixa as redes aí que eu farei de ti pescadores de homens. E eles seguem Jesus. Aqui, eles pescam. Aqui Jesus, depois de pregar, depois de ensinar, depois de falar da palavra de Deus, fala que as pessoas, assim como nós aqui hoje, louvado seja Deus pelo dom da vida de cada um de vocês, que vieram aqui, não foi por causa do Paulinho, do Nilson, do Bruno, do Tiago, do Marcelo, do Ademir, não, vocês vieram aqui por causa da palavra de Deus. E nós acabamos de vir de uma reunião de oração, onde o Espírito Santo de Deus falava para nós, que infelizmente ou felizmente, muitos de nós viemos aqui por causa do testemunho do Paulinho, do Nilson, do Marcelo, e tamanha responsabilidade com o Espírito Santo de Deus que Jesus nos chama a missão, a sermos fiéis ou buscarmos com força a fidelidade ao Evangelho. Tamanha a nossa responsabilidade. Mas, à medida que vamos caminhando, que vamos testemunhando aqui a palavra de Deus, o que ela transformou na minha vida, nós, como uma comunidade, vamos nos conscientizando que o Bruno não é nada, que o Nilson não é nada, que o Paulinho não é nada, mas que a palavra de Deus, que tem todo o poder de cura, de libertação, de transformação da nossa vida. Amém? Amém. E aqui ele disse que as pessoas se comprimiam de tanta gente para ouvir a palavra de Deus. Quando acabou de falar, disse a Simão. Quando ele parou de pregar, ele disse para Simão, lança as redes. Pedro olha para ele e fala assim, ô Jesus, nós pescamos a noite inteira. E Pedro, que era profissional, pescador, ele sabia que durante o dia não pega nada. Os peixes estão no fundo do mar, no fundo das águas. Logo pela manhã é dificílimo de pescar. Eu não sou pescador, eu sou neto de pescador, eu não sou mentira, não herdei as mentiras do meu avô, não, mas nem acompanhei ele tanto assim nas pescarias. Mas quem tem experiência nas pescarias sabe que principalmente aqueles que batem tarrafa, né, que armam suas redes, é à noite que faz essas pescarias mais numerosas. Então por isso Pedro ainda questiona Jesus, mestre, trabalhamos a noite inteira e não pegamos nada à noite, vai pescar de dia. Mas aqui ele faz uma profissão de fé. Mas, por causa de tua palavra, lançarei a rede. E quando eles fizeram por causa da palavra de Jesus, não fizeram porque gostavam, não fizeram porque sabiam fazer, e não fizeram porque queriam fazer, fizeram porque a palavra de Deus, porque a palavra de Jesus os direcionava à pescaria. Feito isso, apanharam peixes em tanta quantidade que a rede se lhes rompia. Acenaram aos companheiros, pediram ajuda. Vem Nilson, vem Paulinho, vem Marcelo, vem Ademir, vamos comigo lá no grupo. Vamos comigo lá que a missão é grande. Na paróquia do Divino, os padres discerniram que, se for possível, toda a Santa Missa cantar aquela música. Enviai, Senhor. Eu não sei cantar, me perdi só de querer cantar. Muitos operários, deixa eu falar aqui com perdão os ministros de música aí. Pois a messe é grande, os operários são poucos. Na paróquia do Divino, antes eram 6 sacerdotes, agora tem 3. Quantos e quantos jovens, quantos e quantos filhos, e nós muitas das vezes não ensinamos nossos filhos a missão, né? O chamado à vida religiosa. Ah não, mas meu filho tem que casar, tem que dar neto. Agora quantos filhos que o padre tem? Mas espera aí, vamos continuar no contexto aqui, já a gente entra no mistério. Eles vieram
Eles não questionaram. Imagina, a barca está longe, o barulho das águas e gritando lá da frente: "Oh, vem aqui, Deus, ajuda aqui." Quê? Meu Deus do céu, cansado, a noite inteira eu estava costurando as redes. E lá agora, não, eles vieram e encheram ambas as barcas, de modo que quase iam ao fundo. Vendo isso, Simão Pedro caiu aos pés de Jesus e exclamou. Aqui, quando Pedro se prostra diante de Jesus, é mais um ato de fé, é mais uma profissão de fé, crendo que Jesus era o Messias. Retira-te de mim, Senhor. Porque aqui, na época aqui, a palavra Senhor só se dirigia a Deus. Então aqui era uma profissão de fé verdadeira, porque sou um homem pecador. É que tanto ele como seus companheiros estavam assombrados por causa da pesca que haviam feito. Era um milagre, era um impossível. O mesmo acontecera a Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram seus companheiros. Então Jesus disse a Simão: não temas, doravante serás pescador de homens. Vamos à vida de Pedro. Nós temos São Paulo como referência da pregação, como referência de missão, que de fato é. E às vezes nós esquecemos, nós temos Pedro como Papa, como pedra angular da Santa Igreja, e esquecemos da sua missão, da sua profissão de fé, do seu poder, do poder do Espírito Santo ali na sua retórica, na sua pregação, porque nenhuma pregação de Jesus, a Sagrada Escritura, relata para nós uma conversão em massa como a pregação de Pedro, o seu primeiro discurso após o Pentecostes. Mas Pedro, desde o começo, aqui ele acabara de ser convidado por Jesus para a missão. E ele já questiona: Senhor, nós acabamos de pescar, mas vamos de novo então. Logo um pouquinho adiante, ele vive o milagre, ele colhe o fruto do Espírito Santo pela palavra de Jesus, prostrando-se aos pés de Jesus. O que ele pede? Jesus, afasta-te de mim, eu sou um pecador. Lá na frente, os discípulos estavam questionando entre eles quem seria o maior, quem deles estava correspondendo melhor ao chamado de Jesus. Eles queriam, um queria sentar à direita, outro à esquerda. Não, eu conheço mais Jesus. Não, Jesus dorme lá na minha casa. Não, eu encostei a cabeça. Eu tô mais. Não, eu que. Aí Jesus chega e fala para eles: quem dizei por aí que eu sou? Quem o povo está falando aí que eu sou? Um diz que o senhor é João Batista, outro diz que o senhor é um profeta, outro diz que o senhor... Mas e vocês? Quem vocês estão dizendo que eu sou? Quem é Jesus para nós? E aí Pedro novamente faz uma belíssima profissão de fé. Senhor, tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. E aí Jesus feliz: és tu, Pedro, porque te foi revelado isso da parte de Deus, não dos homens. E aí foi quando Jesus disse que edificaria a igreja. E a igreja não nasce aí nessa palavra de Jesus. Ela nasce desde o batismo de Jesus até o Pentecostes. É um processo. Para Jesus bastaria essa palavra assim. Aí a promessa de Jesus. E quantas promessas Jesus faz para nós, e eu sempre partilho que a palavra de Deus é tão poderosa que Ele não precisava prometer para nós, mas ainda assim Ele promete.
E a promessa dele para nós que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Aleluia. Mas ele acabara de fazer mais uma profissão de fé revelada de Deus Pai. Logo em seguida Jesus revela para eles que Jesus havia morrer, ser perseguido, rejeitado e crucificado. Então Pedro se deixa levar pelas suas más inclinações mais uma vez. Não, o senhor não vai morrer. Se morrer, eu vou morrer também. Afasta-te de mim, Satanás. Pedro, que acabara de ser usado por uma revelação divina, é usado por Satanás pela confusão, pela falta de discernimento, pela confusão mental, para dividir a equipe, para dividir os irmãos de caminhada. Depois, lá quando Jesus está lá no Getsemane, Judas chega com os soldados para trair Jesus. O que Pedro faz? Pedro vai para o braço, né? Já mete a espada. Jesus nem se preocupou com a traição de Judas, nem se preocupou que os soldados vinham, porque ele sabia que havia chegado a hora. Jesus se preocupou com aquele soldado que foi ferido pela espada, assim como ele preocupa com cada um de nós que chegamos aqui ferido pela espada da palavra maldita lançada para nós, principalmente pelas pessoas que amamos e que também nos amam, que é onde as palavras malditas mais nos ferem. E se preocupou com Pedro. Pedro, aquele que ferires pela espada também será ferido pela espada. Era para lutar com a espada da palavra, não com a espada física. Jesus se preocupou com Pedro naquele momento. E depois vem a negação, as 3 negações de Pedro. E depois, lá no Evangelho segundo São João, Jesus já ressuscitado, e ainda estou com um pouquinho de dúvida, não posso falar para vocês que não, se aquela pesca milagrosa, quando Jesus questiona Pedro 3 vezes, ali, naquele questionamento, a própria Sagrada Escritura, aqui na edição de estudo, remete às 3 negações, mas vai muito além. Vai muito além. Pedro, após o Pentecostes, na sua pregação ali, ele faz um discurso belíssimo. Deixa eu ver se eu pego rapidinho aqui, um finalzinho só. É, portanto, a ressurreição de Cristo que ele previu e anunciou por essas palavras. Ele não foi abandonado na região dos mortos, e sua carne não conheceu a corrupção. A este Jesus, Deus o ressuscitou, de que todos nós somos testemunhas. Exaltado pela direita de Deus, havendo recebido do Pai o Espírito Santo prometido, derramou como vós vedes e ouvis, como nós vemos e ouvimos aqui, a manifestação do Espírito Santo de Deus desde o início do grupo de oração. Naquele dia elevou-se a mais ou menos 3.000 o número de adeptos, os que ainda com muitas outras palavras, aqui ó, finalzinho da pregação de Pedro, pois a promessa é para vós, para os vossos filhos e para todos os que ouvirem de longe o apelo do Senhor nosso Deus. Ainda com muitas outras palavras, exortava-os dizendo: salvai-vos do meio dessa geração perversa.
Os que receberam a sua palavra foram batizados, e naquele dia levou-se a mais ou menos 3.000 o número de adeptos, os que se converteram ao cristianismo. E aqui, Jesus, no finalzinho do Evangelho, segundo São João, Jesus já havia se manifestado, ressuscitado para eles 2 vezes. E na terceira vez, Pedro já havia testemunhado Cristo ressuscitado 2 vezes. E ainda assim ele se decidiu a voltar à vida velha. Vou pescar. Vou pescar. Vou ser o Pedro, vou ser o Simão. Vou voltar atrás. Foram com ele, estavam em 7. E o mistério aqui, essa aparição foi na Galileia, no mar da Galileia, só que no lago de Tiberíades, do lado oposto, do outro lado do mar da Galileia, aconteceu essa queda de Pedro, vamos dizer assim. Quem que estava com ele? Pedro, Tomé, os filhos de Zebedeu, Tiago e João, outros 2 dos seus discípulos. Simão Pedro disse-lhes: vou pescar. Aqui é como se, aí eles disseram: também nós vamos contigo. É uma coisa de eu falar para vocês: vou parar de participar do grupo de oração e sair. E os irmãos falando: eu também vou sair. Foi a mesma coisa que nós fizéssemos isso. Pedro já havia testemunhado Cristo ressuscitado 2 vezes. E eles foram pescar e nada eles pescaram. E aí João viu Jesus na beira do lago, perguntou quem era. E Jesus não disse quem era. Ou melhor, antes deles perguntar quem era, o Jesus chamou-lhes a atenção: amigos, não tendes acaso alguma coisa para comer? E eles responderam que não. Então Jesus falou: lançai a rede ao lado direito da barca e achareis. E eles pescaram. Ali, Jesus estava com uma fogueira, com alguns peixes assando e o pão. O pão para caracterizar, não é para simbolizar não, era de fato a Eucaristia, porque ele já tinha instituído a Eucaristia. Ele veio para alimentar os seus discípulos. E mesmo ele tendo já alguns peixes ali, da onde que vieram aqueles peixes? Se ele já era ressuscitado, ele não tinha pescado. Já fica ali mais um milagre. Eles não conseguiram arrastar as redes em 7. Simão, quando João disse que era Jesus, Simão vestiu a sua roupa, pulou na água e foi até Jesus. Imediatamente ele foi ao encontro do Senhor. De repente, os 6 arrastaram as redes até na beira do lago, mas o barco não chegava até na margem. E quando Jesus pediu para que eles trouxessem mais um pouco de peixes, Pedro vai lá e arrasta 153 peixes sozinho. Meu Deus do céu, como é que vai rezar diante de tanta situação desse jeito? Olha só. Desde o chamado de Pedro até depois da ressurreição, Pedro foi titubeando na fé, foi negando, foi voltando à vida velha. Mas o mais bonito, Jesus não desistiu de Pedro. Judas traiu Jesus. Os discípulos não se revoltaram, não ficaram com mimimi. Porque Judas não. O que eles fizeram? Eles se reuniram e oraram para eleger Matias. Jesus, depois de ressuscitado, ele não foi atrás de outros discípulos que não tivessem negado, que
que não tivessem voltado atrás. Depois de 2 manifestações de Jesus ressuscitado, Pedro ainda voltou à vida velha e quis voltar a ser pescador de peixes, quando Jesus já havia o chamado para ser pescador de homens. Pedro, mais uma vez, negou Jesus, e Jesus não desistiu de Pedro, como não desistiu de mim, de você nessa noite, e Ele nos chamou mais uma vez. E nós, assim como Pedro, quando alguém anunciou para nós, como João anunciou para Pedro, era o Senhor. Pedro foi imediatamente ao encontro de Jesus. Como assim, eu, você, meu irmão e minha irmã, quando disseram que havia a palavra de Deus aqui, que o grupo de oração iria acontecer mais uma vez, nós imediatamente saímos da nossa casa com frio e viemos aqui. Porque desde lá do Jardim do Éden, Deus ia ao encontro de Adão e Eva, e ainda hoje, nós não vamos ao encontro de Jesus, nós buscamos a sua presença, mas é Ele que vem ao nosso encontro, e por isso a necessidade de abrirmos o nosso coração, as portas do nosso coração, porque há uma loucura na Sagrada Escritura, lá em Apocalipse, quando diz que eis que estou à porta e bato, se abrirdes eu entrarei e cearei. Há uma loucura aqui, porque se nós somos templos do Espírito Santo, se o nosso coração é morada de Deus, Ele está não do lado de fora, mas do lado de dentro, e Ele bate para entrar, não dentro do nosso coração, mas entrar na nossa vida, entrar na nossa realidade, na nossa família, no nosso trabalho, na nossa convivência, nas nossas decisões. Pedro foi chamado a ser pescador de homens, pescador de almas, e nós também somos. Bruno, mas eu não sei falar, não é necessário. Nós viemos aqui na frente por misericórdia, pela misericórdia eterna. Jesus misericordioso, é simplesmente por misericórdia que eu estou aqui testemunhando para vocês. Porque a Sagrada Escritura vai dizer lá em Atos dos Apóstolos, que eu acabei de ler aqui um trechinho, logo depois desse discurso de Pedro, dessa maior pregação de Pedro, Atos dos Apóstolos vai dizer para nós, também narrado por Lucas, que a sombra de Pedro curava, que a sombra de Pedro expulsava os demônios, ele não precisava abrir sua boca. O comportamento de Pedro, a vida de Pedro era necessário, era o suficiente para a conversão dos pecadores, para a cura física dos doentes, dos enfermos, para a libertação da opressão dos demônios na vida dos irmãos. Simplesmente o caminhar de Pedro, simplesmente a sombra de Pedro, assim também como Paulo apóstolo, bastava a sua toalha que ele enxugava. E aí traz para nós hoje, quando nós temos a relíquia de um santo, que nós devotamos e veneramos, está embasado no Atos dos Apóstolos. São Francisco de Assis, bastava uma unha, um pedaço da unha de São Francisco de Assis e encostava numa pessoa possessa e o demônio saía imediatamente. Quando nós veneramos e devotamos os santos, as suas relíquias, como os ossos, lá no Antigo Testamento, Eliseu, na Sagrada Escritura, tem mais testemunho de ressurreição do que o próprio Jesus Cristo. Havia vindo um cortejo fúnebre e veio uma guerra ali, naquele momento, e a cova onde Eliseu foi enterrado estava aberta. E aquele cortejo fúnebre jogou o defunto, não é de rir não, ele jogou o defunto para cima e cada um pulou numa cova para escapar da guerra, senão eles iam ser mortos pelo fio da espada. Aquele defunto que bateu nos ossos de Eliseu voltou à vida na hora. Por isso a nossa veneração, a nossa devoção na vida dos santos, porque eles de fato foram pescadores de almas. Antigamente,
na igreja primitiva. Era uma dificuldade imensa para a igreja primitiva provar que Jesus era homem. Os primeiros cristãos, eles tinham convicção que Jesus era Deus e se duvidavam que ele tinha a humanidade. Hoje é difícil nós provarmos que Jesus era Deus. Quando nós rezamos o creio em Deus Pai, aquele mais simples, aquele menorzinho, aquele é o mais antigo. Aquele foi escrito pelos apóstolos. É o creio apostólico. E lá nós rezamos creio na Santa Igreja Católica. E a Igreja Católica ensina para nós que o sacerdote, nele opera o in persona Christi, a pessoa de Jesus Cristo. Muitos caem também no pecado, porque nós rezamos pouco por eles. Se Pedro, que era o Papa, ele caiu diante de Jesus ressuscitado, quem dirá hoje? Mas seus discípulos estavam do lado dele. E nós temos que estar do lado dos nossos sacerdotes, porque é pelas mãos dele que vem para nós o Cristo ressuscitado, para nós podermos adorar, nos alimentar e permanecer firmes e confiantes até a sua segunda vinda gloriosa. E se na pessoa do sacerdote, na unção que ele recebe do bispo, ali opera nele o in persona Christi, o que ele disser ali atrás do altar, debaixo daquela batina ali, na autoridade da Santa Igreja Católica. Ah, mas isso não é litúrgico. Ah, mas isso não está no missal. Ah, mas então nós somos hipócritas ao rezar o creio. Porque se ele é a pessoa de Jesus Cristo, se o próprio Cristo estivesse ali atrás do altar e nos convidasse a fazer essa ou aquela oração, nós também titubearíamos? Também voltaríamos a ser o Bruno velho, o Nilson velho, o Ademir velho? Não há aí uma dúvida na nossa mente? Não é necessário exercitar de fato a nossa fé? Nós estamos vivendo Pentecostes ainda, ou sempre. E aqui no grupo de oração para nós é um exame de consciência, nos preparando para viver bem os sacramentos lá na Santa Missa, os Santos Mistérios, buscando o sacramento da reconciliação, para poder viver bem o sacramento da Sagrada Eucaristia. É um exame de consciência à luz da Sagrada Escritura. Como está a minha intimidade com o Senhor ressuscitado? Como está a minha vida caminhando à luz da Santa Igreja Católica? Será que de fato eu creio na Santa Igreja Católica? Será que de fato eu creio na Sagrada Escritura, onde Jesus promete para nós que as portas do inferno não prevalecerão contra a Igreja? A fumaça de Satanás está em Roma e está... É nessas frases que ele entra. E eu vejo quantos missionários de Deus, de fato, ungidos, e faz um vidinho lá no YouTube e coloca lá, não sei o que lá, que eu não tenho coragem nem de repetir. E nós vai lá e dá igual. Na época do ano passado, da campanha da fraternidade, quantos missionários de Deus desceu a lenha na CNBB? Eu não vi um vidinho deles falando assim, gente, vamos rezar uma Ave Maria pela CNBB, pela conversão dos bispos, porque quando foi convocado o Segundo Concílio Vaticano, muitos bispos desmaiaram quando o Papa Paulo VI os convidou no início da reunião: vamos pedir o Espírito Santo de Deus pela nossa conversão. Os que não saíram correndo desmaiaram na hora, porque antes do Concílio Vaticano II, a igreja era definida como o Papa, os bispos, nem os diáconos entravam, e os padres, e o povo de Deus então nem se fala. Depois do Concílio Vaticano II, a definição da igreja passou a ser o Papa, os bispos, o clero, incluindo os diáconos, a serviço do povo de Deus. Houve uma inversão de valores, nos colocando lá em cima, não acima do clero, mas o clero a serviço do povo de Deus.
o clero a serviço do povo de Deus para salvar as nossas almas. E nós devemos, por obrigação, orar pelo clero, pelos bispos, pela CNBB, pelo Papa e principalmente pela nossa conversão sincera e diária, para que nós possamos ser pescadores de almas, não em abundância, mas se nós conseguirmos pescar a nossa própria alma, louvado seja Deus. Muitas vezes eu quero arrastar minha família à força, mas não a força das minhas palavras, mas a força do Espírito Santo de Deus com os meus joelhos dobrados, com a minha confissão sincera lá diante da autoridade de nosso Senhor Jesus Cristo. Santo Afonso Maria de Ligório diz para nós que se Jesus Cristo ressuscitado em pessoa estivesse aqui e formássemos uma fila para nos confessar diretamente com o Cristo ressuscitado, e aqui tivesse um sacerdote, por mais pecador que seja, outra fila, Nossa Senhora estivesse aqui no meio, nós não poderíamos entrar na fila com Nossa Senhora, porque ela, por mais santa e imaculada que é, ela não tem poder de perdoar os nossos pecados. Ela não conhece nem mesmo os nossos pensamentos e o nosso coração, porque o Catecismo da Igreja diz para nós que o nosso coração é um sacrário inviolável. Somente Jesus Cristo conhece os nossos corações. O demônio sabe e se apodera somente daquilo que sai da nossa boca. E quando nós apanhamos, fala assim: nossa, o demônio sabe disso. É porque você está falando no lugar e para as pessoas erradas. Vamos ficando de pé. A autoridade do sacerdote, ao confessar os nossos pecados, é a mesma do Cristo ressuscitado se estivesse aqui, nos garante Santo Afonso Maria de Ligório, doutor da igreja. E é esse Cristo ressuscitado que está aqui agora, no meio de nós. É Ele que se move no meio de nós. É Ele que conduz os nossos pensamentos agora, esse exame de contrição, esse exame de consciência que nos leva a um ato de contrição, nos ensina o Catecismo da Igreja, e por esse ato de contrição, a luz do Espírito Santo, pela graça do Espírito Santo, vem em nós a graça do arrependimento, e pelo arrependimento nós conseguimos pedir perdão para nossos irmãos e para Deus, através do sacerdote. Palavras malditas lançadas contra nós, principalmente no seio familiar. Muitas das vezes nós gravamos e falamos: nossa, quando eu era criança, meu primo falou isso e aquilo para mim, meu pai falou assim, assado para mim. E quantas vezes a palavra de Deus é proclamada aqui no grupo de oração, lá na Santa Missa, e nós não gravamos. Talvez se eu perguntar um versículo aqui, nem eu vou saber de cor, eu que proclamei, quem dirá nós participantes. Mas uma palavra maldita lançada ao vento, uma palavra que deveria voar com o vento, nós seguramos. Mas a palavra de Deus, muitas das vezes, nós deixamos passar despercebido, porque ela não passa, ela é eterna. Feche os seus olhos. Vai falando agora com Jesus. Por intercessão de São Pedro, São Paulo, colunas da igreja. Por intercessão de Nossa Senhora Aparecida, Mãe de Deus, Mãe da Igreja e nossa Mãe, nós agora nessa noite, envolvidos no manto sagrado de Nossa Senhora, à luz da Sagrada Escritura, quantas reflexões sobre a vida e a caminhada de Pedro. Jesus não desistiu de Pedro em nenhum momento, desde o início até a ressurreição de Cristo. Ainda assim, o Cristo o confiou à Santa Igreja, e hoje Ele confia a cada um de nós a sustentação da Santa Igreja. Ele confia a cada um de nós sermos pescadores de almas.
Ele confia a cada um de nós a conversão dos nossos corações, a nossa conversão sincera, para que, pelo nosso testemunho, pelo nosso exemplo, nós arrastemos a nossa casa, o nosso convívio no trabalho, nossos irmãos de caminhada. Vamos ouvir essa canção nos ajudando na oração. Porque o Espírito Santo de Deus já realizou em nós uma grande cura, que é ouvirmos atentamente a palavra de Deus, como Pedro ouviu e disse: Senhor, por causa de tua palavra lançarei as redes. E nós nessa noite, por causa da palavra de Deus, nós não vamos desistir daquelas pessoas que nos magoaram, nós não vamos desistir daquelas pessoas que nos machucaram. Em nome da Santíssima Trindade, meu irmão e minha irmã, sairemos daqui decididos a perdoar e pedir perdão. Está sendo derramado aqui, em nome da Santíssima Trindade, uma unção nova, revigorando nossas forças espirituais, a retomar a nossa caminhada. Assim como Pedro voltou ao pescar depois de Cristo ressuscitado, mas quando ele viu ouvir falar do Senhor, ele foi em sua direção. Quando você fraquejar, quando você pensar em desistir, lembre-se da palavra de Deus lançada na tua história e vai ao encontro do Senhor no seu caminho. E assim você se reconciliará com Deus e com os irmãos. Junto a ti buscarei outro mar. Levanta os seus braços agora, num ato profético, como lançando as tuas redes, como lançando agora a última força que você tinha dentro de você, a última chance, a última esperança. Nós não sabemos se chegaremos na nossa casa. E se Jesus, na sua segunda vinda gloriosa, fosse agora, como seria a nossa pesca? Como estão as nossas redes? Rasgadas, reformadas, costuradas, independente de como estão as nossas redes, independente da força dos nossos braços. O seu braço começará a queimar, mais um minuto começará a queimar, doer, você vai querer abaixar os seus braços. Vai ser a última esperança, a eterna misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo, pela força, pelo poder da palavra proclamada nessa noite. Por isso, tome posse com seus braços levantados. Força, povo de Deus, força, povo de Deus, lá em cima, segura lá em cima. E canta com o Paulinho, força, força, lá na praia, deixa pra trás. Junto a ti buscarei outro mar. Senhor, força, povo de Deus. Ele olha para o interior do teu coração. Pronunciaste meu nome. Ele conhece a tua história. Eu larguei o meu barco junto a ti, buscarei outro mar. Com as mãos lá em cima. Força agora, hein? Com fé. Não da boca para fora, nem no automático. Creio em Deus Pai, força, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi
padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, dono de há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Amém, povo de Deus? Amém. Então vamos, glória a Deus. Glória a Deus. Aplaudir esse Deus maravilhoso. Força, 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 força. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Desde já nós queremos agradecer a presença do irmão Bruno aqui, que trouxe a Santa, ministrou a Santa Palavra de Deus hoje. Que Deus abençoe você, toda a sua casa. Fica aqui, Bruno, só aqui na frente, e quando nós formos passar agora a imagem peregrina de Nossa Senhora, estava com você, né, Cledimar? Por gentileza, pode dirigir-se aqui na frente. Para que seja passada a imagenzinha, né? Você gostaria de manifestar alguma coisa? Eu agradeço a presença, né, de Nossa Senhora, que sempre é muito forte na minha vida. O dia que ela foi lá para casa era um dia que eu estava com o coração bem angustiado, porque naquele dia estava fazendo 1 ano que eu começava a passar pelo pesadelo do Covid na minha família. Naquela data, o meu irmão apresentou os sintomas do Covid e daí por diante todos nós pegamos, né? O Paulinho sabe, o Ademir também é testemunha disso. Dentro de 27 dias foi para junto de Deus o meu irmão, o meu esposo e minha mãe. Né? Passei e ainda passo, né, por dias difíceis. Hoje a saudade é grande, dói, mas o que mais me machuca é ver o sofrimento da minha filha, porque ela não consegue ainda digerir, né, a partida deles, mas eu creio que ela vai aceitar. Né? O que vem me sustentando de lá até aqui é a Eucaristia, a palavra, o rosário, e em nenhum momento, né? Passo por dias difíceis, mas em nenhum momento eu perco a minha fé. Amém. Graças a Deus. Graças a Deus. Nós vamos casar só uma Ave Maria agora, porque, irmão, por gentileza, você vem aqui na frente, você vai ficar ali do lado do Bruno, que nós vamos rezar na intenção do Bruno, da família dele, e na sua intenção e da sua família também, tá? Deus está tocando no coração aqui fortemente, para poder fazermos agora uma intercessão em favor desses irmãos. Amém? Amém. Ave Maria, Cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. amém. Que Nossa Senhora possa abençoá-los e possa ser o suporte na vida de vocês nos dias das lutas, no dia das guerras. Amém. Nossa Senhora toma frente. Como um grande general do exército do Senhor, eu tenho certeza que isso vai passar em nome de Jesus. Eu não sei o que é, mas também nem me interessa saber. Eu sei que Deus sabe e que Deus está operando em favor da tua vida e Deus vai te abençoar em nome de Jesus. Amém. Amém? Amém. Estamos chegando ao final agora do nosso grupo de oração. Uma bênção, graças a Deus. A gente está reunidos aqui mais uma vez. E tomando partido disso que a Cleidimara falou, é importante, porque muita gente abandona o barco só de soprar os ventos. Não é verdade? Só de chegar uma doença, às vezes a pessoa já entrega os pontos. Uma pessoa perder 3 entes queridos,
e conseguir manter de pé, se não for por Jesus, não fica. Não fica. Eu tenho certeza disso, absoluta disso. Amém? Que Deus te abençoe e que Deus continue sendo o teu sustentáculo, porque você escolheu a melhor parte. O Senhor esteja conosco. Ele está no meio de nós. Para a intercessão de Nossa Senhora Aparecida, que desça sobre nós e sobre cada um, sobre todas as nossas famílias, ao qual nós estamos esperando agora, que ao adentrarmos na nossa casa, nós adentremos cheios da graça de Deus, com a unção de Deus, e que desça sobre nós a bênção do Deus Todo-Poderoso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Vamos em paz, que o Senhor nos acompanhe. Graças a Deus. O Senhor é Rei, o Senhor é meu pastor e Rei. O Senhor está no céu, o Senhor está no mar, na extensão do infinito. O Senhor é Rei.